A paz, minhas irmãs. É um prazer estar novamente aqui falando com as irmãs. E um dia bastante especial, né? Que vai ser amanhã, domingo. Estaremos comemorando o Dia das Mães. Dia das Mães todos os dias, mas nós comemoramos, né? Tiramos um domingo no ano. E amanhã estaremos comemorando o Dia das Mães. E hoje eu quero trazer uma palavra também para as mães, né? Eu quero compartilhar com vocês, irmãs, uma palavra de Deus para nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 24, tá? Enquanto você procura, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. E eu louvo a Ti, Senhor, por cada irmã, por cada mãe, Senhor. Eu também como mãe, representando aqui todas as demais mães, Senhor. E eu louvo a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, poder falar a Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui no livro de Marcos, capítulo 7, perdão, irmão, é Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24, diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por essas palavras, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém? Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando a respeito desta mãe, né, desta mulher, que diz que Jesus, ele entrou em uma casa, né, estava aqui, diz a palavra de Deus, e levantou-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, né? Diz aqui a palavra de Deus que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa e ele não pôde se esconder. Por quê? Porque diz que uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então essa mulher, ouvindo falar que Jesus estava nesta casa, ela saiu de sua casa, deixou a sua filha lá e foi ao encontro de Jesus. Mesmo Jesus, diz aqui a palavra que Jesus ele entrou nesta casa e ali queria ficar ali naquela casa, sem que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas essa mulher, ela soube que ele estava ali. E ela foi ao encontro dele porque ela sabia que ele tinha resposta para a filha dela, tinha resposta para dentro da casa dela. Aquela mulher sabia que a filha dela, só quem poderia fazer um milagre, responder a resposta dela, que era um demônio que estava atormentando a filha dela, era Jesus. E ela vai ao encontro daquela casa. E ela chega e ela se lança aos pés de Jesus. E esta mulher, ela não era uma mulher... era uma mulher grega, né? Era uma mulher grega, então ela não fazia parte de Israel. Ela não é uma mulher judia que poderia sair da sua casa e ir lá tranquilamente, não. Ela era uma mulher grega, né? Jesus sabia disso, as pessoas que estavam ali sabiam disso, mas ela não se importou quem ela era. Ela não se importou, o que ela se importou era que ela queria a resposta para que aquele demônio que estava na filha dela pudesse sair. E ela, interessante nessa passagem, que ela percebeu, ela entendeu que aquilo que estava na filha dela era algo
espiritual, era algo demoníaco que estava atormentando ela. Então ela entendia que Jesus ele tinha não só o poder de curar, não só o poder de salvar, mas Jesus também tinha o poder de tirar, de repreender os demônios. E ela vai ao encontro de Jesus, ela vai na casa onde está Jesus e ela começa a rogar ao Senhor Jesus. Ela se lança aos pés deles, diz assim, ó, e porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, de Ciro Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na outra passagem que fala da mesma mulher, que é interessante, que vem falando também desta mulher, é a mesma história, mas de um conto diferente, diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra, porque a mesma história vem contando que ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Porque quando ela entrou nessa casa onde nós lemos, que ela se lançou aos pés de Jesus, que ela pediu a misericórdia de Jesus, Jesus se levanta daquela casa onde ele está e começa a caminhar. Jesus começa a sair daquela casa e ir para outro lugar. E essa mulher continua acompanhando os passos de Jesus. Ela poderia desistir, porque Jesus simplesmente parecia que tinha ignorado ela. Ela se lançou aos pés de Jesus, ela contou a sua causa, contou que a sua filha estava endemoniada. E Jesus parecia que não estava dando muita atenção para ela. E Jesus se levanta daquela casa, Jesus vai andando com seus discípulos, e aquela mulher continua clamando, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E os discípulos começam a falar com Jesus: Jesus, despede essa mulher que está vindo gritando atrás de nós. Ela já entrou na casa onde o Senhor estava. É como se ele estivesse falando isso. Ele já entrou na casa onde o Senhor estava. Ela se lançou aos seus pés. Ela está clamando. Ela tá falando. Né? O Senhor não está respondendo. Então despede ela em paz, para que ela não venha importunar mais. E diz assim, e ela continua gritando atrás de Jesus. E ele para e fala com ela. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão a ovelha perdida da casa de Israel. Ele vem falando agora com os discípulos. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. E mais uma vez ela chega diante do Senhor com humildade, porque ela poderia ter desistido. Quando Jesus se levanta daquela casa e vai andando, que os discípulos falam: Senhor, despede. Ela poderia ter desistido, mas ela foi com propósito. Ela era mãe, ela tinha uma filha, ela sabia que aquele espírito que estava na vida daquela menina era um espírito maligno. Ela sabia que Jesus ele tinha poder sobre os espíritos malignos. E ela não desiste. E parecia que Jesus estava ignorando ela, mas Jesus não estava ignorando. Jesus estava feliz, porque Jesus viu a atitude, a perseverança, a qualidade daquela mulher, que não era uma mulher gentia, era uma mulher grega, mas ela usou de sabedoria. Ela sabia quem era Jesus, porque era Jesus, filho de Davi. Então aquela mulher, ela antes dela ir até Jesus, ela ouvia os milagres de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Talvez alguém falou de Jesus para ela e ela foi no lugar certo. Ela foi com o intuito de saber que um milagre acontecendo na casa dela. E Jesus começa a trazer umas respostas para ela, que ela foi combatendo aquelas respostas de Jesus. Jesus vem falando, ele porém respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los cachorrinhos. E ela fala, e ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Jesus
ia falando, parece que ia ignorando, parecia que Jesus ia falando algo, mas não, Jesus, irmãos, ficou tão animado com aquela mulher que ele falando e ela trazendo a resposta para ele daquilo que ele ia falando com ela, porque ela acreditava que Jesus ia trazer a resposta, o milagre para a filha dela que estava na cama, endemoniada. E aqui vem trazendo a leitura da palavra, vem falando sobre essa mulher, mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinho. Ela, porém, respondeu, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, porque ela não fazia parte de Israel. Ela não era uma mulher grega, não era uma mulher judia, mas ela queria que o Senhor desse uma resposta para ela, da filha dela, independente da raça, independente de aquela mulher ser uma mulher grega. Jesus não olha isso, Jesus não olha raça, Jesus não olha cor, Jesus não olha se somos gordas, se somos magras, se temos cabelo enrolado, se temos cabelo liso. Jesus não olha para nós dessa forma. E Jesus não olhou para ela daquela forma. Jesus olhou para ela com um olhar de amor. Então Jesus olha para nós que somos mães, que temos nossos filhos. O Senhor, como nós olhamos para os nossos filhos com amor, não importa se nossos filhos são bonitos, são diferentes, não importa, o amor que nós temos por nossos filhos é tão grande que ultrapassa as barreiras, limite, ultrapassa qualquer coisa, e esse mesmo amor o Senhor tem por nós, como mulheres de Deus, como mulheres que servem ao Senhor. E essa mulher, ela entra nessa história, irmãos, chamando a atenção de Jesus. E nessa manhã, Deus quer que nós venhamos chamar a atenção dele. Mesmo que a gente chegue diante dele, mas Senhor, o Senhor, ele quer que nós venhamos chegar dessa forma. Senhor, olha para o meu filho. Senhor, olha para a minha filha. Senhor, olha para a minha casa. Olha para a minha família. O Senhor, nesta manhã, está nos impulsionando, nesta manhã, a clamar pela nossa casa, a clamar pelos nossos filhos, que nós possamos amar os nossos filhos, dependente de qualquer situação. Seja o seu filho que possa estar nas drogas, seja o seu filho que possa estar numa situação difícil, que talvez você não queira, mas você não pode deixar de amar este filho, independente de qualquer situação, porque da mesma forma que o Senhor nos ama, pecadores, com defeito, da mesma maneira nós temos que amar também os nossos filhos. Então, como mãe, nós temos que amar. E essa mulher, como mãe, sabendo que a filha estava miseravelmente demoniada numa cama, ela foi ao encontro de Jesus. E ela chega diante de Jesus. E parecia que Jesus não estava dando atenção, ouvido para ela, mas Jesus estava dando atenção. Talvez você pense que Jesus não está dando atenção à tua oração. Parece que você pensa talvez que Jesus não está ouvindo o teu clamor. Talvez você possa estar passando por uma situação com seus filhos, mas o Senhor Jesus está ouvindo o teu clamor. O Senhor está atendendo. Parece que você se lança aos pés dele, parece que você chora, você ora, você clama. Parece que Jesus está em silêncio, não está ouvindo a tua oração, ao clamor da sua família, dos seus filhos. Mas creia que Jesus está ouvindo a tua oração e o teu clamor. E diz assim: então ele disse, por essas palavras, vai, o demônio já saiu da tua filha. E no outro livro que nós lemos, que também é bastante interessante, Jesus já fala assim com ela, que eu achei muito interessante também. E ele diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E dele aquela hora sua filha ficou sã. Porque Jesus falou assim: grande é a tua fé. Você entrou na casa onde eu estava,
Você se lançou aos meus pés, eu me levantei e fui andando, você continuou clamando por mim. Os discípulos mandaram que despedisse você, você insistiu, continuou caminhando. Eu falei uma palavra para você por você não ser uma judia e você ser uma mulher grega, mas você continuou falando comigo e insistindo, porque você queria e sabia que tinha resposta. E nesta manhã Jesus está falando assim, eu tenho resposta para o teu clamor. Eu tenho resposta para a tua oração, pela sua insistência, pela tua fé, pela tua humildade, pela sua submissão. E o Senhor está falando aqui conosco, que nós venhamos entender os planos de Deus, nós venhamos ter fé e confiar no Senhor. E diz que então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então o Senhor quer realizar o desejo do teu coração, mãe. O Senhor quer ouvir o teu clamor, está ouvindo o teu clamor pela sua família, pelos seus filhos. Não importa a situação que esteja passando teu filho, a tua família, mas creia que Jesus ele está ouvindo. Então ele diz, por essas palavras, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Quando Jesus lança uma palavra para ela, vai, a tua filha já está sã, porque o demônio já saiu dela. E ela foi para casa, ela correu para casa, ela acreditou no milagre. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Quando ela chega na sua casa, ela vê a resposta do milagre, da fé que ela usou ali diante de Jesus. Irmãos, Jesus ficou muito feliz com aquela mulher, porque viu a confiança e a fé, como Jesus falando com um homem também, falando que nem Israel tinha encontrado tanta fé. E com esta mulher não foi diferente. Talvez Jesus queria falar isso também. Nem em Israel eu encontrei tanta fé como esta mulher, que não era judia, era mulher grega. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como esta mulher. A perseverança, a confiança nela, em Jesus, dela em Jesus. Então, nesta manhã, eu quero que você tenha confiança em Jesus. Que você creia que Jesus está ouvindo o teu clamor. Que você está chegando diante de Jesus com confiança. Mesmo que às vezes você não conhece ainda Jesus. Mas nesta manhã Deus quer que você tenha um encontro com Ele, como esta mulher não fazia parte de Israel. Mas ela acreditou, ela creu que Jesus tinha um milagre para dentro da casa dela. Então nesta manhã creia que Jesus tem resposta para a tua oração. E eu acredito que a partir daquele momento aquela mulher começou a servir a Jesus. E ela viu o milagre dentro da sua casa por causa do clamor dela, por causa da insistência, por causa da humildade, por causa da submissão, por causa de tudo aquilo que ela realizou diante da situação que Jesus permitiu que ela passasse. Parecia a falta de atenção, parecia que Jesus não estava ouvindo, dando atenção para ela, mas Jesus estava ouvindo, dando atenção àquilo que ela estava falando. Nesta manhã Deus está ouvindo e está dando atenção àquilo que você está apresentando a Ele. Amém? Que você possa crer que o Senhor Jesus é o Deus que nos ama como mãe, como nós amamos nossos filhos com seus defeitos, com as suas qualidades. O Senhor Jesus também nos ama, o Senhor também nos quer bem. E quando nós oramos, clamando, parece que não tem resposta. Parece que nossos filhos também olham, parece que não tem resposta. Mas as mães estão orando pelos filhos, eles vão ver resposta. Eles vão ver a resposta. Parece que os filhos também estão falando com as mães. Parece que as mães não estão orando por eles, mas estão orando e acreditando. Como aquela mulher foi diante de Jesus, parece que Jesus não estava dando atenção e ouvido a ela, mas ele estava.
Ele estava vendo que aquela mulher era uma mulher de fé, uma mulher de confiança. Que nós, mães, possamos verdadeiramente crer. Que os filhos também possam crer nas orações que as mães têm feito. Então, nesta manhã, eu louvo o Senhor por cada mãe que possa estar se colocando diante do Senhor, que vai ter resposta da tua oração. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando por cada uma mãe da nossa congregação, de cada um que possa estar ouvindo também esta palavra. Amém? Que você possa continuar crendo, se lançando diante do Senhor. Vai atrás do Senhor, porque Ele tem resposta para o teu clamor, para a tua oração, para os seus filhos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem resposta para nossas orações. Se nossos filhos estão de pé, Senhor, é porque nós estamos clamando. Se nós temos visto, Senhor, livramento, é porque mães estão de joelho orando pelos seus filhos. Meu Pai querido, então eu louvo a Ti por cada mãe, por cada filho também que tem se colocado em oração pelas suas mães. Eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é Deus que está atento ao nosso clamor e às nossas orações. Então atende o clamor de cada mãe, atende o clamor de cada filho, traga resposta. Seja o filho, Senhor, que está nas drogas, seja o filho, Senhor, que está em um momento difícil, meu Senhor Jesus, seja qual for a situação que essa mãe tem passado, Senhor, mas Deus, Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus de livramento, Tu és o Deus que nos ouve, nos vê. Então Deus, traga resposta para cada mãe, traga resposta para cada filho, e nós cremos, Senhor, em Ti, nós cremos no Teu milagre, que tudo para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Feliz Dia das Mães para todas. Amém?